Oi, Fernando, tudo bom com você? Tudo bom, Thalita? Comigo tudo tranquilo. Brasília começa a chover, é um momento em que quem mora no Cerrado sabe que a beleza da natureza aqui começa a aparecer com força. Vamos esperar que isso também transborde para a política, né? Mas sem frio por aí. Aqui tá dando uma temperatura um pouco mais baixa do que nos dias anteriores. Deu um calor muito grande, mas agora tá baixando. Mas também não tem nada de 0 nem 9 que eu vi que Santa Catarina tá complicado. Aqui não, aqui tá uma coisa normal. Nesse momento, 20, 25, 26. Que delícia, aqui tá 12 graus, Fernando, tá uma friaca. Semana passada 34 graus, agora 12. Tá muito frio. Quero conversar com você com um assunto que pegou fogo, dominou as redes nesse final de semana, nesses últimos dias, né? Que é Cristiano Zanin. Quero te ouvir a respeito do nosso mais novo ministro, que tem tomado decisões que não tem agradado, particularmente, é claro, o campo progressista, né? Eu até separei algumas dessas mais recentes, cadê aqui, olha, nos últimos dias o Zanin foi criticado por ter votado contra a descriminalização da maconha para o uso pessoal, ele votou contra a equiparação de ofensas à população LGBTQIA+, ao crime de injúria racial, e não reconheceu a insignificância em furto de itens com valor de até R$ 100. Bom, são várias as linhas ali de entendimento em relação a esses votos. Quero saber qual é a sua. Então, Thalita, vamos lá. Eu conversando com algumas pessoas aqui em Brasília, tem duas linhas de explicação. A primeira é que diz o seguinte: o ministro Zanin está chegando na corte e, como quem chega na corte, é preciso de alguma maneira delimitar o seu espaço. Então, nos votos em que ele foi efetivamente vencido, nos votos em que a esquerda questiona muito o posicionamento dele, como, por exemplo, na equiparação da homofobia às ofensas raciais e na questão da descriminalização do porte, essa pessoa me disse, ele votou vencido, o que significa que o ministro tem uma margem para fazer política a partir dessa relação, né? E em outros votos, ele acabou seguindo também parte importante da deliberação do próprio tribunal, então que ele estaria se ambientando nisso. Eu confesso para você que fico desconfortável com esse tipo de análise, porque eu acho que um ministro chega ao Supremo ungido efetivamente pela escolha do presidente Lula obviamente, de uma eleição democrática com toda a participação da imensa maioria dos brasileiros. Então, eu acho que ele deveria chegar chegando, mas muita gente tem interpretado isso, que ele está buscando estabelecer os seus espaços. Mas há também quem diga que Cristiano Zanin sempre foi um conservador em todos os momentos e que a proximidade com o presidente Lula não transformou internamente as suas concepções, e que foi um enorme erro da esquerda não ter perguntado isso efetivamente antes da nomeação. E aí a gente tem que realmente pesar um pouco essas duas situações. Eu acho que um ministro já deveria chegar ao STF com posições muito claras e principalmente transparentes, né? E infelizmente não precisar fazer esse jogo político todo lá dentro. Agora, a história nos mostra que todos os ministros do STF fizeram esse processo de acomodação. A instituição do STF é uma coisa muito pesada e, de alguma maneira, essas questões se estabelecem. Vamos ver no voto do marco temporal. Agora, que é ruim a gente ficar vendo ministros indicados pelo presidente Lula votando efetivamente da mesma forma, teor, sentido e às vezes até em condições de argumentação inferiores aos ministros do Bolsonaro, que nós reputamos como claramente incapazes de estarem lá. Isso é. Pois é. Sabe que quando da indicação de Cristiano Zanin por Lula, a gente conversou com o Fernando Ideu, que é advogado criminalista, né, para saber a opinião dele também. E eu lembro que ele fez essa observação na época, que Zanin tinha tido uma atuação de muito sucesso, né, principalmente ali na Lava Jato, mas a gente não conhecia como ele pensava a respeito dessas pautas, né, tidas como de costume. E, de fato, agora a gente se surpreende um tanto, né, por talvez estar conhecendo o Zanin e a forma como ele pensa. Mas vamos dar um tempo, né, e é como você disse, a gente tem essas pautas importantes aí pela frente para ver como ele vai se posicionar. E ele não foi voto de Minerva em nenhuma discussão até agora, né, isso que você coloca no começo, a princípio. Então, ele decidiu ali acompanhar os seus pares para não divergir num primeiro momento também. Também não sei se compro esse entendimento.
Mas, enfim, me decepcionei com esses votos até então e a gente vai ficar de olho na atuação de Zanin agora pela frente.